paz do Senhor, bom dia. Hoje nós vamos ler Atos 14, o versículo 22 e o 27. O 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O 27. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Todas as vezes assim que eu leio e que eu lembro de Paulo, eu lembro da sua fé. A Bíblia diz que a fé vem de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, todas as vezes que a gente lê a palavra, que a gente ouve falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, a nossa fé, ela aumenta, ela cresce, porque você vê nos discípulos, nas histórias contadas na palavra, como eles venceram. E Paulo, assim, essa parte mesmo aqui e outras partes que ele passou, que ele padeceu, porque o próprio Jesus falou, né, que ele ia ver o quanto que é padecer pelo Evangelho, né, pelo que tinha feito com o povo de Deus. E aqui relata algo assim impressionante. Ele estava ali na cidade, em Listra, e ali naquele lugar ele olhou um homem coxo, que era desde o ventre da mãe, não andava, né? E ele olhou para aquela pessoa e viu naquele homem a fé. Então ele fez ali, através de Jesus, em nome de Jesus, uma cura. Orou por aquela pessoa que estava naquela situação, porque ele mesmo fala que viu nele a fé. E pediu que ele andasse e ele andou. Só que havia ali naquele lugar muitas pessoas que viram aquele milagre e começaram até a endeusar, né, Paulo e os apóstolos que estavam ali com ele, dizendo que era de Mercúrio, que ele é o deus Júpiter, e eles falaram com eles que não, que eles eram homens comuns, né, pecadores também falhos como eles, como todo homem é. E nisso eles quiseram apedrejar Paulo e os apóstolos. E o que aconteceu? Ele foi apedrejado. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala aqui nesse capítulo que ele foi apedrejado de tal forma. Aí eu fico pensando, meu Deus, pensa aí, as pedras batendo na cabeça, no corpo, na boca, no rosto, nos braços, né? No peito, no coração, assim, aquelas pedras, que foi tão forte isso, que foi tão severa essa ação, que eles deram Paulo como morto. Eles pararam de apedrejar, porque falaram assim, ele está morto, e jogaram ele para fora daquele lugar. Só que os apóstolos foram ali ao encontro de Paulo e quando a Bíblia fala quando eles aproximaram dele, ele viu que eram os apóstolos que estavam vindo, ele se levanta. Olha que coisa impressionante, ele se levanta todo ferido, todo marcado. E eu fico pensando qual seria a minha reação e a nossa reação diante disso. Eu falei, será que eu teria essa mesma fé que eu vou falar mais na frente? Porque muitos de nós, eu acho que falaria assim, Senhor, o Senhor me enviou para este lugar para falar aos gentios sobre a tua palavra, para falar que Jesus vive, que Jesus vai voltar, que Ele é o Salvador. E como que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Eu fui apedrejado. Me deram como morto, tamanha foi a agressão. Senhor, por que isso? Eu acho que muitos de nós, me colocando também, acho que falaria isso com o Senhor. Mas ele não. Ele se levantou, pegou os discípulos, os apóstolos que estavam ali com ele e falou assim, vamos para a igreja, vamos para a cidade e vamos falar de Jesus. Isso em outro lugar já.
Quando ele chegou lá, que ele reuniu, que ele logo quando ele chegou, que ele viu os discípulos ali, ele chegou falando assim, ó, confirmando o ânimo dos discípulos. E ele exortava para que eles permanecessem na fé. Olha que coisa impressionante. Depois de ser apedrejado, de ser dado como morto, ferido, pensam nisso. Ele ainda falou com os discípulos, ó, tenham ânimo, tenham fé. Nós vamos vencer, nós vamos passar por tudo isso. Mas a palavra de Deus nos garante que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então ele trazia ânimo. Ele não falava para os discípulos, para os apóstolos, falava assim: ah, não, ó, não vamos desistir, o negócio está muito complicado, servir ao Senhor está muito complicado, é difícil. Não. Ele falava assim: gente, vamos ter ânimo, vamos ter fé, nós vamos vencer, isso vai passar, nós vamos ter fé. E embaixo, no 27, fala assim, que quando eles chegaram e reuniram a igreja, ele em vez, na minha mente, eu falava, agora ele vai relatar tudo que ele passou, o sofrimento, mesmo que houve uma cura, e ali naquele lugar, né, o Senhor quis salvar aquele coxo, né? Houve ali uma cura e uma libertação, a tua fé te salvou. A gente acha que não, que ele ia relatar, olha, eu quase morri, eu fui apedrejado, irmãos, vamos orar, eu tive quase morto e tal. Não, quando ele chegou, que ele reuniu a igreja, sabe o que ele falou? A palavra de Deus diz que ele relatou grandes coisas que Deus fizera na vida deles. Olha que coisa grandiosa. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso você ter fé, porque tem um louvor que fala, né? Deus é Deus independente do que ele faça, porque ele é. Então, independente do que a gente venha passar, o sofrimento que a gente venha passar, a fé em Deus independe disso. Ou Deus é, ou Deus não é. E Paulo ali pôde falar, né? Com a igreja, ele nem se lembrou mais de que tinha sido apedrejado, porque as marcas ficaram, né? As marcas ficaram no corpo dele, mas ele nem se lembrou. Quando ele chegou na igreja, ele falou: olha, irmãos, grandes coisas o Senhor fez por nós. E como Deus havia usado a vida deles, como que a palavra foi aberta aos gentios. Então isso é maravilhoso, que nós possamos permanecer nessa fé, crendo que Deus é Deus, independente da nossa situação, daquilo que passamos ou daquilo que vamos passar, porque Ele é Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.